Olá, estamos aqui na sede da Alepom, Luciano Sheik e eu, Gilson de Oliveira, e cumprimos a missão de falar sobre a literatura, sobre o livro, lembrando a Semana da Literatura, recentemente o Dia do Livro, e a nossa prosa aqui tem a chancela da nossa Academia de Letras para que possamos contribuir com essa conversa sobre a importância da literatura, a importância ainda do livro, a importância e a conexão da literatura com tantas formas de expressão. Importante, né, Gilson? Que a Alepom já vem fazendo esse trabalho há 30 anos, né? Ou seja, desde 1994, estão aí prestes a completar 30 anos de Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova, né? E a gente é uma missão quase que homérica, defender o livro, né? Defender a literatura, levar a literatura para toda a sociedade, não só pontinovense, a toda a comunidade pontinovense e no entorno, na própria região. Esse é o desafio, né, Gilson, que a gente tem de tentar resgatar e manter essa chama acesa de fazer com que a literatura, o livro, esteja fazendo parte do cotidiano das pessoas. E aí a gente começa, né, com bate-bola perguntando, né, Gilson, como é que você vê, como é que a gente pode ver o livro hoje, nos nossos tempos? Pois é, Sheik, há uma dificuldade muito grande da leitura. Por mais que o mercado do livro esteja aquecido para quem consegue ter grandes plataformas, para nós outros é muito difícil. O livro, a leitura está muito reduzida, as pessoas leem minimamente. Então manter a chama acesa é uma forma de resistência. O que nós fazemos aqui na academia é resistir e dar continuidade a uma história que você retratou bem em 2 obras de pesquisa sobre a literatura de Ponte Nova. Riquíssima, ela continua sendo rica, mas é muito difícil lidar com isso hoje, pelas novas formas de comunicação, pelas novas formas com que as pessoas lidam com a informação e por a comunicação ser assim tão breve, numa época do tempo tão breve. É interessante isso que você falou, a questão, né, do livro, né, e as outras formas de comunicação, até desde o tempo, né, desde que as primeiras impressões ali nos anos 1500, né, desde o advento da imprensa, né, embora existissem livros em outros formatos, né, anteriormente, mas ganha grande dimensão ali do ano 1500, ao longo do tempo também houve essa luta, né, de resistência, e cada vez mais, porque antes foi com a chegada do rádio, outros meios de comunicação, depois da televisão, vídeo, cassete, né, que assistia o próprio cinema, que vem posteriormente ao surgimento do livro, sempre entrou em, vamos dizer assim, não digo em conflito necessariamente, mas como ocupação de espaço também, que também tem seus valores culturais. E o que a gente vê no mundo de hoje também é tudo tão corrido, tudo tão depressa, e as pessoas sem paciência, sem tempo, às vezes da contemplação de uma obra, até mesmo da contemplação da vida, a gente começa a perceber que as pessoas estão perdendo esse time, né, esse tempo da contemplação da vida, né, e muito também caminha isso para a questão do livro. Eu vejo o livro como algo assim importante, como registro de época, de lugares, de pessoas, de acontecimentos, também como criação, né, de romances, mas sobretudo quando leio um Machado de Assis, mesmo não tendo vivido e não tendo conhecido o Rio do final do século, início do século XX, eu acabo entrando naquela sociedade de uma certa classe social. Quando leio um livro indigenista do Guarani, né? José de Alencar. José de Alencar, obrigado, socorreu a memória. Estamos juntos. Acho que eu entro numa comunidade indígena e acabo entendendo a vida deles, podendo até fazer alguma crítica ao que está posto no livro, mas de qualquer maneira eu entro nisso. Então o livro registra épocas, comunidades, culturas. Ele é uma forma realmente
humanidade se eternizar, de um povo se eternizar, de uma situação ela se torna eterna. O seu livro Jovens para Sempre, que eu li, né, com paixão, com sofreguidão ali, né, no final de semana, ele relata um tempo, um momento importante, num lugar importante, numa universidade, a vida do jovem e dos jovens, e a inserção deles na sociedade. Aquilo foi tudo muito significativo. Aquele livro, embora eu não tenha passado por uma universidade federal, ele me coloca dentro da Universidade Federal numa certa época. Então o livro tem a sua importância. Eu não me convenço, não me deixo levar por essas leituras tão minimalistas, por essa comunicação tão breve, de um olhar rápido, muito superficial sobre as coisas. Acho que o livro merece a atenção ainda que ele seja em número menor de unidades, mas ele tem e terá ainda o seu lugar eternamente. Eu imagino assim, eu dou esse valor à obra literária e ao livro impresso, né? Não só da literatura, mas de outras formas. Perfeito. Eu acho assim, a questão da impressão, do livro impresso, né? Ele tem as suas dificuldades de logística de mercado, e a gente vive muito tempo de mercado. Aí eu penso da seguinte forma, né? Eu, particularmente, todas as pesquisas que faço, eu não deixo só no formato digital. Eu tenho o hábito de imprimir as minhas pesquisas, tenho o hábito de encaderná-las e colocar. E tenho, obviamente, guardo o digital. Eu acho que o contato com o impresso, para mim, ainda é muito importante, né? Esse do ponto de vista individual. Então eu vou fazer um bate-bola de volta agora também. Eu fiz seminário com você lendo A Última Missa, né? Que é um livro fabuloso, que quem não leu ainda deve ler, seja independentemente de crença, né? Não é por aí o trabalho do Gilson, né? Como diz meu pai, né? É um livro que deveria ser lido lá por toda a igreja, principalmente a católica, obviamente, inclusive o Vaticano. Meu pai diz isso muito bem, né, que tem as propostas revolucionárias dentro da narrativa histórica. Então o livro é exatamente isso. Ele tanto configura um tempo, mas como também ele pode propor uma mudança de um tempo, né? Então isso pode ser pela via da fantasia, pela via da propositura real, né? Então acho que esse e o imaginário. Quantos de nós não falamos aquilo assim, no meu tempo de criança a gente criava os próprios brinquedos. É a mesma coisa, eu acho que o livro possibilita a criação de imagens, porque não está pronto ali. O cinema, não estou medindo, não estou hierarquizando artes. Todas elas são fundamentais, obviamente, né? Lógico. Mas, por um outro lado, o livro ele vai fazer com que a criança, o adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, crie imagens dentro de si. Né? Então acho que é muito importante, crie possibilidades, crie, né, alternativas para si mesmo. Eu estava pensando numa frase vindo para cá, Gilson, e eu acabei elaborando, fazendo uma correlação com a crença de Tomé, né, que foi preciso ver para crer, né, pegando emprestado do assunto que você domina 300 vezes melhor que eu. Mas eu acho que a literatura é ler para crer e descrer, porque ela também permite isso. É se desmontar alguns conceitos e montar novos, né? Então acho que a literatura mexe com essa questão lúdica da vida, né? Eu acho que é mais ou menos para isso. Você colocou muito bem que o livro ele vai fazer uma contextualização, até mesmo se não for uma contextualização nítida, clara, né? Delimitada, né? Eu acho bacana quando você fala que guarda os impressos, guarda também as digitais, né, o livro digitalizado. Eu acho muito interessante que trabalhei um tempo em jornal e lá o disquete é que a gente armazenava as coisas. O disquete foi embora, eu tenho um que eu guardo. Olha só. Que eu guardo. Olha só. Um disquete. Depois nós passamos a guardar as coisas para um tempo muito curto no CD. Sim. E depois o nosso diretor comercial veio lá com um pendrive aqui, trazendo no pescoço um pendrive, dizendo: é aqui agora que a gente armazena tudo. Uhum. E essas coisas agora acabaram. Mas essas coisas também vão passando. Então hoje é difícil você encontrar um aparelho onde você possa colocar o disquete. Perfeitamente. Você não usa mais aquilo. Então eu tenho muito receio de que essas
esses documentos se percam, exatamente haja uma dificuldade, pelo menos muito grande, de acesso a esses documentos digitalizados, porque as mídias vão mudando e tudo é muito descartável e os aparelhos que chegam não mais usam esse material e o livro permanece. Quando você diz que guarda, eu recordo que a escrita tem aí 6.000 anos, responde a essa necessidade do ser humano básica de se comunicar. Desde aquelas coisas das cavernas, os escritos, aqueles desenhos que o homem tenta dizer para gerações futuras o que está lhe acontecendo naquele momento, como que ele trabalha, como que ele conceitua o mundo. Depois a escrita, né, cuneiforme, no barro, na argila, e a coisa veio vindo, os códigos, né, em que as páginas são atadas uma na outra, né? Exatamente, página é isso, né? O que é atado, o que é juntado um com o outro. E a gente, hoje, o livro tem todas essas possibilidades, inclusive o digital, que tem o seu valor. Particularmente eu tenho dificuldade de ler, de fixar, ficar lendo um texto maior, né? Mas prefiro também o livro impresso e acho que ele tem esse merecimento. E acho importante a gente, já que você falou das importâncias das artes, todas elas são muito significativas, mas todas elas dialogam também com o livro. Sim. O próprio cinema, Sim. e a música, quanta música é inspirada no livro. Eu vejo o Milton Nascimento se inspirando muito no Guimarães Rosa, em outros, mas principalmente em Guimarães Rosa. Travessia é isso, né? A música Travessia tem tudo a ver com a terceira margem do rio, né? E assim tantos outros que dialogam no cinema, nas novelas, né? Com o livro impresso, com o livro que traz memória, que traz a identidade de um povo. Fantástico. Permita também uma parte, né? Não é a parte, é a sua parte. Então, veja bem, é tão interessante isso que eu fiz até uma postagem há pouco tempo, também que é outra mídia que a gente usa, mas o Ailton Krenak, por exemplo, que foi agora para a Academia Brasileira de Letras, o primeiro indígena, né? E é tão interessante que se a gente pensar, né, a história de um povo, como que nós não sabemos a história do indígena? Porque talvez a ausência dessa impressão, que os indígenas não tiveram esse hábito, né? E não faz parte da cultura indígena, mas somente a história contada, né, de geração para geração, que tem o seu valor. O próprio trovadorismo, a poesia surge da questão falada, né? Foi a oralidade que também chegou ao modo impresso. O fato de um indígena, por exemplo, eu fico pensando quantas histórias que a gente não sabe do ponto de vista indígena. Não é verdade? Vamos nos ater ao Brasil. Vamos nos deter, né, delimitar o Brasil. Não sabemos quase nada como é que eles foram tratados, por eles, né? Somente sob a visão do europeu que aqui chegou. Então a importância da escrita, né? A importância do livro impresso ou do texto impresso, ao longo da história a gente vai vendo. Vamos pegar aqui agora, nós estamos pegando agora recente, Ailton Krenak, recém-empossado na Academia Brasileira de Letras, né? Que aliás a tribo dele tem correlação com a tribo de Ponte Nova, que eram os botocudos que desceram pelo rio Piranga, chegando ao Rio Doce, né? Então tem essa correlação também, aliás há um documentário dele fabuloso sobre isso. Mas é uma pena, graças a Deus ainda tem hoje um Ailton Krenak que busca essa história e está relatando. Lógico que temos outros relatos de livros indígenas, né? Mas se perdeu muito disso. Então essa é mais uma evidência dessa importância, né, Gilson? Sim, sim. E a nossa região aqui, há um silêncio muito grande sobre essa questão dos indígenas, como que eles foram sendo varridos para o leste. Sim. E sendo reduzidos também. Há uma oralidade, né? Uma coisa que se passa aqui da minha região de Rio Casca, eu ouvia muito, também um pouco aqui na região de Urucânia, que é essa coisa de pessoas pegas a laço. Sim. Por fazendeiros, né? Por pessoas que queriam ter esses índios domesticados e muitas vezes até levados para viver na família, com casamento, com tudo mais, né? Então tem muito essa história, eu ouvi muito isso
a minha bisavó foi pega a laço, era índia, da região tal, da região aqui de Urucânia, da região de Ponte Nova, e mesmo lá no Rio Casca, onde meus antepassados, né, meus conterrâneos, chamavam-se, né, bicudos, né, o primeiro nome de Rio Casca, Arraial dos Bicudos, por causa dos botocudos, né, exatamente, por causa dos botocudos. Até uma outra vertente, que eu acredito que mais seja essa, é que os primeiros colonizadores lá de Rio Casca tinham um nariz comprido, então falaram que podia ser os bicudos. Já escutei essa versão. Mas é até bom, importante você ter tocado, isso que me veio à memória agora. Se a gente pegar a nucleação de fazendas aqui, começa pelo ano de 1756, 1760, né, e aqui viviam os indígenas, há pouco tempo eu encontrei um documento que esteve na pauta de Dom João VI, exatamente em 1808, a vinda de uma guarda nacional para regimentar aqui a região, no sentido de defender os fazendeiros que virava e mexia. Nos seus plantios, os indígenas vinham, tomavam deles. Quando legítima defesa dos próprios indígenas, que aqui viviam, não é? Mas a gente não tem a versão dos indígenas, como que isso aconteceu. Olha a importância, né? Então, assim, a gente tem esse relato, o outro relato que foi também, já aconteceu já pelo ano de 1860, quando quase que definitivamente os indígenas que são afastados. E já havia, aí houve um padre que veio ele era de, salvo engano, Pedra do Anta, que eles falavam o idioma indígena, trouxe os goitacazes para expulsar os botocudos, que eles eram inimigos. Então eles desceram pelo Rio Ipiranga, e chegaram a Rio Doce. Mas esse é o ponto de vista contado pelo Manuel Inácio Machado de Magalhães, historiador. Olha a importância de eu ter tido acesso a esse livro. E assim vice-versa, cada livro, aquilo que você falou, aí remete aquilo, exatamente o que você falou antes. A gente conhece um pouco da história também. Sim. Seja uma história narrada, seja um texto literário, né? Porque também, como você falou, as artes se dialogam, a literatura também dialoga profundamente com a história e vice-versa, né? Muitos conhecem às vezes da história através da própria literatura. Vídeo Ulisses, né? Odisseia. Se conhece o relato daquela história pela via da literatura poética, né? Sim, eu acho que a imortalidade do livro está aí, nessa importância. Inácio Machado de Magalhães, se você lembra aqui, e eu acho que bem mais recente, o livro da Silvia, guardei na memória. Silvia, né? Vou lembrar o sobrenome. Sobrenome. Estou com essa dificuldade. Salles, acho que tem Salles, ela tem Salles. Tem Salles no nome. E o livro é Guardei na Memória. Belíssimo livro. Eu acho assim, ela coloca coisas que ninguém mais vai falar. Exatamente. O livro tem essa importância da individualidade. Ninguém mais vai falar do jeito que ela conta a história de algumas fazendas, principalmente aquelas com as quais ela se relacionou, onde ela viveu, mas colocando a relação com outras informações de outras fazendas aqui da região. E é um livro quase que perdido, nós temos por aí, temos aqui, temos em algum outro lugar, mas são pouquíssimas edições, com toda certeza. É um livro quase fabuloso, raro, mas muito fabuloso, importante. Então essa coisa eu acho fantástica. São obras únicas que justificam. Então a literatura realmente ela tem essa importância. Eu acho que a Alepom ela tem essa missão, né, de preservar isso, de dar continuidade. Ela está sempre editando livros, propiciando que os seus membros publiquem suas obras, seja poesia, crônica, romance, pesquisa. E isso é fundamental para nós, é um papel importante. Acho que a sociedade precisa pensar nisso, sabe? Sim. Como lidar com isso. É algo que interessa à sociedade. Nesse mundo de tantas coisas que vão passando rapidamente por nós, do smartphone, do celular e outras coisas que nós temos, você corre o olho e acha que entendeu. Essas são comunicações muito rápidas e mínimas, que apontam alguma coisa, que são importantes. A gente não diz nunca que não são importantes. Mas quando a gente quer beber uma água mais cristalina e com mais profundidade, mergulhar fundo, acho que a gente tem que ler.
é preciso ler. A leitura nos faz crescer e nos faz mais pessoas, nos faz pertencer a certas sociedades. É muito importante a leitura. Eu não sei, Justo, se você tem essa impressão, né? Não sei se nossos amigos e amigas, né, nos assistem, mas eu tenho uma impressão de que o livro, todas as artes, elas nos marcam profundamente. Mas eu tenho uma impressão que o livro, ele cria uma subcamada de... Parece que fica mais amalgamado a alma da gente. Parece que ele acaba servindo até de argumentação para a vida, interpretação do mundo. Então, assim, eu tenho essa relação com o livro desde... Né? Eu creio que você tenha, lógico, a relação com o livro. Mas essa relação de entender que o livro marca mais, porque eu acho que ele permite mais reelaboração, eu acho assim, muito impressionante. Né? Já há estudos fabulosos a importância de quem lê livro, quem sabe contar história, alcança lideranças, empresas, políticas, religiosas, quem sabe contar história. E quem sabe contar história porque ouviu de alguém, teve gosto de história ou leu. Né? Então é importante, eu já falei isso em algumas vezes em algumas escolas. Eu não sei se você tem essa impressão de que a arte literária, não estou hierarquizando. Sim, repito, mas ela é... parece que ela impregna mais assim, sim, né? Não é à toa que Aristóteles já colocou isso, a importância disso, né? No seu pensamento, da importância tanto da poética quanto das grandes narrativas, né? Mas ele dá importância muito grande à poética. Como a poética era também uma forma de contar história, né? De contar em versos, às vezes para cantar também, contar cantando, né? Eu acho que tinha um pouco isso. E de ser fiel também à história, à verdade. Tem um outro, eu li, não guardo quem disse recentemente, li recentemente pelo menos, a diferença entre a experiência e a vivência. Hoje há muita vivência, é uma coisa mais rápida, mais momentânea, que passa e que é algo realmente passageiro. Agora, a experiência é algo que tem que ser contado, é algo vivido e que te modifica e que precisa ser contado, precisa ser narrado de alguma forma. Acho que aí está essa questão do livro. O livro é uma experiência. Você entra na vida do autor de alguma forma. Sim. Você entra no modo como ele olha, no modo como ele vê, e ele te passa também essa experiência. É uma narrativa que te dá uma experiência. Pode ser a poesia. Eu, quando leio um poema do Carlos Drummond de Andrade, eu entro no mundo dele, como ele vê o mundo, como era o mundo da sua época, do seu entorno, como que ele julgava, e isso me traz outras experiências, isso me faz crescer. Então o livro tem essa importância de ser experiências que nos provocam contar também essa experiência. Por isso ele provoca o filme, ele provoca a música, ele provoca essas grandes orquestras, né? Esses grandes espetáculos, a representação do teatro. Né? Acho que é um pouco isso que... O livro é exatamente isso que você está falando. Olha, vejam, se lá atrás, por exemplo, o livro ele foi instrumento libertário, e muitas vezes o Estado ou algum segmento da sociedade o via como uma ameaça, né? Desde lá o Alexandre, desde lá, né, queimar a biblioteca da Alexandria, aí passamos aí saltando no tempo. Se a gente pegar no tempo aqui da revolução, no tempo do golpe de Estado em 1964, né, os livros que ficaram proibidos, ia-se às casas as coisas que não podiam dizer, não podia dizer, né? Se colocasse em livro, música era censurado o tempo todo. Então a arte tem essa propositura da libertação. Então, se ela também num dado momento ela propunha essa libertação política do seu modo de escrever, de cantar, né, de pintar arte plástica ou de um cinema, a gente vê a arte hoje do ponto de vista, vamos pegar do ponto de vista individual também. Quando a gente pega esse mundo corrido, essa sensação de ansiedade quase que crônica para grande parte da população, depressão, pânico, né, algumas atribulações da vida, aí se a gente lê, por exemplo,
Pro Mário Quintana, aqueles que atravessam o meu caminho passarão, eu passarinho. Então dá uma leveza pra gente às vezes, se a gente filtrar nisso. A mesma coisa, né? Fernando Pessoa, aqueles que me atiram mais ou menos assim, não vou lembrar textualmente. As pedras que me são atiradas, juntarei todas e construir um castelo. Então quando a gente pega essa literatura, não com aspecto necessariamente de autoajuda, eu não tenho nada contra autoajuda. Primeiro, eu não acredito em autoajuda. Porque se eu estou lendo o livro de alguém, é heteroajuda. O outro que está me ajudando, né? Se é que existe a palavra heteroajuda. Né? Vamos fazer um neologismo aqui. Mas então é isso. Então é um outro papel, uma outra vertente da literatura. Né? Você já viu alguém irritado lendo um livro? Eu não conheço. Não. Você já viu? Não. Você falou desse livro do Mário Quintana, eu me lembrei do Manuel de Barros. Que leveza que nos dá a ler. Né? Guimarães Rosa, que você citou antes, né? Que leveza, né? Não dou nada. O que o senhor ouviu há pouco não é tiro, não. Coisa linda, então, né? Eu tenho repetido uma frasezinha que está na travessia, na terceira margem do rio, né? A mãe, a mulher, dizendo para o marido que está aí, né? O pai do narrador, dizendo, ele indo embora na canoa e ela dizendo, você vai, ou você fique, você nunca volte. Eu tenho dito um pouco brincando com isso lá dentro de casa, né? Você vai ou você fica, você nunca volte. Um crescente, né? Já que você está indo, eu não concordo, não estou entendendo nada, mas já que você vai, então você fique. E nunca volte. É um negócio forte, né? Essa partida. Então é leveza, aquele pensamento forte que está ali no conto, a gente parece que entra com ele também numa canoa e não sabe muito para onde está indo não, porque rio abaixo, rio acima, para o lado da margem de lá, da margem de cá, qual que é a margem? Não tem. É um sem fim, né? Uma vida, é um sem fim. Mas eu acho, você falava desse silenciamento, acho que a gente também já vai caminhando para um encerramento, né? Mas desse silenciamento que houve na época da ditadura, que a igreja muitas vezes silenciou na Idade Média, livros, queimou livros. Bem lembrado, perfeito. Acho que essa questão da mídia minimalista aí, dessas informações rápidas, desses meios que são coisas tão pequenas, que viram memes, que levam tudo para uma brincadeira e que às vezes tem pouco significado, acho que isso é programado para tirar também, fazer um pouco de lavagem cerebral da população. Acho que isso não é assim um dado do nada não, sabe? Nada acontece do nada não, sempre tem alguém que planejou isso para que a sociedade não pense. E o livro é para pensar, a literatura é para pensar, a boa música é para pensar, não é só para fazer meme, para brincar, sabe? Brincar no sentido ruim, porque tem um brincar também que é bom, né? Mas no sentido negativo de brincar. Legal, é isso mesmo. E eu acho assim, as outras mídias são importantes, né? Agora o que a gente vê é um afundamento, no sentido mesmo de ancoragem, né, das pessoas se deter apenas a isso, como fonte de informação, como fonte de lazer, essa redução. Então a gente vive um momento do que se chama de infodemia, né? Excesso de informação, uma epidemia de informação. Né? Então, e a gente não dá conta, né? Às vezes se a gente for ficar respondendo todos os e-mails, respondendo todas as chamadas de outras mídias, né? Grupos, e etc, e a gente vai e se perde nisso e fica muito mais refém do que um sujeito da ação. A gente fica mais objeto, mais recipiendário do que emissor de algo. E acaba não pensando. Não pensando em voltar nisso que você exatamente bem colocou. Pensar, que é o fundamental. Né? Acho que a nossa missão é muito isso. Toda essa história que a gente quer guardar e quer não só guardar por guardar, mas para que alguém lá na frente, 200, 300 anos, tenha acesso a essas coisas, é que as pessoas possam pensar também. Sim. É fundamental pensar. Desse modo, o livro é muito mais que um enfeite, muito mais que uma estética. Né? Lógico que tem um valor da estética, tem um valor do enfeite, mas mais nessa propensão aí de transformação ou de si mesmo e coletivamente do ambiente que se vive, do ambiente que se trabalha e, enfim, com todas as suas dimensões de ação. Né? O papo tá bom, mas... Pena que acabou no fim, como dizia meu saudoso primo. Acho que tá de bom, eu agradeço a sua presença. Estamos juntos.
Valeu.